Fala galera, bom dia, tudo bem? Eu sou o Dr. Ricardo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre transplante capilar. Tá? Eu vou tentar fazer um resumo e fazer uma explicação bem simples para que vocês entendam o passo a passo de um transplante capilar, beleza? Eu vou tentar usar palavras um pouco mais comuns, né? Não palavras médicas, porque a gente às vezes não entende, e quando não entende uma palavra, o resto da explicação fica meio difícil de entender, tá bom? Então eu vou tentar usar algumas palavras para que vocês possam entender um pouquinho, tá bom? Hoje eu trouxe um paciente modelo para que assim vocês possam ver um pouco a respeito do procedimento, beleza? O paciente é um pouquinho meio tímido, mas eu vou chamar ele aqui. Ó, é esse aqui. Ainda não botei nome, mas já é nosso paciente e vai dar para a gente ter uma noção mais ou menos, ou se você que é homem se identifica com esse paciente aqui, beleza? Então, o que a gente faz primeiramente, né? Primeiro é a consulta, tá? Presencial que o paciente tem que ter aqui com a gente. E aí a gente vai avaliar que tipo de alopecia o paciente tem, que tipo de calvície o paciente tem. A gente tem uma tabela, né, que a gente chama a tabela de Norwood. Então esse paciente aqui, tá? Eu vou botar a imagem da tabelinha aqui para vocês terem uma noção e ver qual que é o seu grau de calvície de acordo com essa tabela, tá bom? Então esse paciente aqui, tá? É um paciente que tem já uma calvície 3/4 pela tabela, tá? A queixa dele é principalmente as entradas e um pouco a região da coroa, tá? Essa é a queixa desse paciente aqui. É um paciente jovem de 35 anos a 40 anos, que ele não me falou ainda, tá? E aí, após a avaliação, a gente faz toda a explicação de como que é feito o procedimento, porque tem gente que não tem nem noção de como que faz. Tem gente que acha que dói, tem gente que acha que é uma anestesia geral, tem gente que acha que é um procedimento cirúrgico, onde a gente vai fazer ponto, onde a gente vai fazer corte, onde a gente, né, fica um negócio meio que traumático para a pessoa, beleza? Então a gente explica tudo isso daí para o paciente, para que o paciente se sinta tranquilo e se sinta confortável, né, e se sinta confiante com o procedimento. Tá bom? Beleza. A gente, o paciente consultou com a gente, decidiu fazer o procedimento. Tá bom? Qual que é o seguinte passo? Lógico, a gente agenda uma data, né? Prepara todo o material e o paciente retorna já para a clínica pronto para fazer o procedimento. Tá? Então, o que a gente faz? A gente vai fazer algumas marcações na cabeça dele, de acordo a queixa dele. E onde que a gente vai fazer a implantação? A gente vai fazer uma marcação de acordo ao perfil do paciente. Não é só pegar e fazer uma marcação do jeito que ele quer ou do jeito que a gente quer. Não, a gente vai fazer de acordo ao perfil, porque o objetivo do procedimento é ficar um negócio natural, não ficar um negócio artificial. Dá um resultado artificial, um resultado que a pessoa saia na rua e as pessoas falam, não, ó, esse cara fez transplante, ó, esse cara fez isso aí, ou tá com peruca. Não, o objetivo é que seja natural, tá? Beleza? Então o que a gente faz? A gente vai pegar a caneta, isso daqui já no dia do procedimento, tá bom? Pega uma régua, porque tem que fazer algumas medidas, tá bom? E aí a gente mede.
ele vai ficar mais ou menos assim. Essa é uma marcação de um paciente que já está pronto para fazer o transplante capilar, tá bom? Essa é a marcação. Então, a gente vai tampar praticamente as entradas, né? Por que que eu fiz esses risquinhos aqui, essas linhas? Por que que eu fiz? O objetivo, como eu falei, do transplante é deixar um resultado natural, tá bom? Então a gente não pode seguir só uma linha, né, na hora da implantação. Por quê? Porque senão vai ficar artificial, vai ficar visível que o transplante, ou que o resultado não ficou bom, tá? Porque ninguém tem uma linha do topete reta, ninguém, tá? Então se a gente olhar para o espelho, a gente vai ver que a linha ela é totalmente irregular, e é isso que a gente vai tentar fazer aqui, tá? Vai fazer uma irregularidade na linha para que fique mais natural, tá bom? Então a gente não pode seguir uma linha como se fosse uma linha feita com régua, porque senão não fica legal, tá bom? Então é isso daqui que a gente vai preencher, tá bom? É toda essa região aqui, ó. Deixa eu mostrar melhor aqui. Esse paciente meio inquieto, ó, toda essa região aqui que a gente vai preencher, tá? Vocês estão conseguindo ver? Tá? Tudo isso aí. Tudo isso a gente vai preencher, o paciente já vai ficar com uma aparência mais natural, mais jovem, tá? E com certeza vai ficar feliz, tá bom? Da onde que a gente vai tirar esse folículo, esse cabelo daí? A gente vai tirar da região posterior da cabeça, tá? Dessa região aqui, que isso daqui a gente avalia no momento da consulta também, porque ele precisa ter uma região doadora boa para que a gente possa tirar a quantidade necessária e colocar na região onde ele está precisando. Se ele não tiver região doadora boa, o resultado talvez não vai ficar muito bom, beleza? Então isso é o mais importante, na verdade, região doadora, beleza? Então, o que a gente faz? A gente vai raspar o cabelo dele, a cabeça dele, né, nessa região onde a gente vai tirar, e a gente faz uma marcação, né? Vamos dizer que a região que a gente vai tirar, isso daqui é só um exemplo, pessoal, tá? Não é que tem que ser desse jeito em todo mundo, tá? Varia de paciente para paciente. Ó, a gente vai tirar mais ou menos essa faixa aí, tá bom? Então, como que a gente faz isso? Como que a gente tira cada folículo? Porque a técnica que a gente usa é a fouet, que é fio a fio, tá? Então, como que a gente faz? A gente faz a marcação, tá? Eu faço uma marcação onde a gente trabalha por quadrantes, tá? Primeiro a gente faz um quadrante, depois o outro, depois o outro, depois o outro, e aí vai indo, tá bom? Então a gente começa com uma anestesia local, tá bom? Uma anestesia local, e depois a gente faz uma tumescência. O que é tumescência? A gente mistura uma solução com soro fisiológico, tá? E coloca entre a pele e o músculo. Desse jeito a gente vai separando algumas camadas, deixando algumas camadas profundas, onde a gente não quer mexer, e deixa a parte superficial um pouquinho mais elevada, né? E como essa solução já tem uma anestesia, então a pessoa praticamente não vai sentir dor e não vai sentir incômodo nenhum, tá? A pessoa fica nessa posição assim e a gente trabalha, tá, com a pessoa com a cabeça virada para baixo, né? Nessa posição aqui. Eu estou trabalhando e a pessoa fica assim, na maca, tá bom? E aí, como que a gente faz? A gente usa esse material aqui, tá? Que eu vou colocar um pouquinho mais aumentado aí para vocês verem, que se chama
punch. Esse punch tem várias medidas, tá? Várias medidas. E aí a gente coloca no nosso aparelho. Deixa eu ver. A gente usa na nossa máquina e fica assim. Beleza? Então a gente, com o pedal, a gente consegue controlar o giro desse rotor aqui, dessa máquina, tá? E aí a gente vai fazendo os furos de acordo, né, ao que a gente anestesiou no momento. Então a gente vai tirando folículo por folículo, beleza? Um a um. E a gente vai tirando, beleza? O que a gente faz após isso? Esses folículos que estão sendo tirados vai para outro setor, onde estão as auxiliares, tá? O que é feito lá? Lá é feito a separação, lá é feito o conteio dos folículos e a limpeza de cada folículo, tá bom? Então, existem folículos de um fio, existem folículos de 2 fios, existem folículos de 3 fios, de 4, eu já vi até de 5 fios, tá bom? Então vocês têm também que ter muito cuidado na hora de, quando vocês forem para uma consulta ou vocês verem alguma propaganda de transplante capilar, porque tem gente que coloca a quantidade de folículos implantados e tem gente que coloca a quantidade de fios implantados, tá? Então tem muita confusão nessa parte. Tem colega que coloca 2.000 folículos implantados. Tem colega que coloca 7.000 fios implantados. Você vê a diferença? E a gente às vezes não tem noção. Ah, mas o que colocou 7.000 é melhor, colocou mais. Não é assim, tá? Porque o que colocou 2.000 folículos não é fio. O que colocou 2.000 folículos, talvez no total foram 5.000 fios, 6.000 fios, tá? E o que colocou 7.000 fios, colocou menos folículos. Então vocês têm que saber essa diferença. Folículo ele pode ter, como eu falei, 1 fio, 2 fios, 3 fios, 4 fios, tá? Beleza? Então essa é a diferença de folículo para fio, tá bom? Então quem falou que colocou 5.000 fios, ele fez uma contagem de acordo aos folículos que ele tirou, de acordo ao que as auxiliares ou as assistentes contaram na hora da limpeza, né, da separação, tá bom? E o que a gente faz depois da retirada dos folículos da região posterior? O que a gente faz? Aqui na clínica a gente dá um descanso, né? Precisa descansar, porque essa etapa ela demora, vai depender muito do paciente, vai demorar 3 horas, 4 horas, tá? Teve casos que a gente demorou até um pouco mais. Então, tanto o paciente como nós, a gente cansa, tá? Precisa tomar uma água, precisa comer alguma coisa, precisa ir no banheiro, né? Então, a gente descansa um pouquinho, relaxa, tá? Porque aí vem a segunda etapa. A segunda etapa que é a parte de implantação, beleza? Então, o que a gente vai fazer? O paciente já vai trocar, vai mudar de posição, ele já vai deitar assim, tá? Na maca. A gente vai fazer alguns bloqueios anestésicos, tá? Eu não vou colocar a região específica para não ficar muito demorado, mas é um bloqueio. A gente faz uma anestesia nos nervos principais dessa região da testa, que vai acabar bloqueando, né, a sensibilidade da parte da cabeça, tá bom? Então, uma vez feita essa anestesia,
a gente faz o mesmo procedimento que na região posterior, faz essa tumescência, né? Faz essa separação com a solução que a gente coloca, que já tem um anestésico também, e a gente faz essa separação para tirar a dor, né? Amenizar a dor e fazer a separação de vasos importantes ou nervos que a gente quer evitar, não quer nem chegar perto, tá bom? E aí, uma vez o paciente anestesiado, o que a gente faz? Faz os furos, né? Faz os buracos. Com o que a gente faz? Existem duas formas, tá? Uma é com lâmina de bisturi, tá? Lâmina de bisturi, que é uma lâmina muito fininha, que depois eu vou mostrar para que vocês vejam, tá? É uma lâmina muito fininha, tá? E a gente vai fazer de acordo, né, ao tamanho, que cada lâmina tem um tamanho, tá bom? Vai ser de acordo ao calibre dos furos que a gente fez aqui na região posterior. Então, se a gente fez 0,7 mm ou 0,8, a gente tem que usar uma lâmina 0,7 ou 0,8 também, tá? E a gente vai iniciar fazendo os furos na primeira linha, tá? Da região frontal, tá? Quer dizer, o topete, né? A gente vai começar fazendo o topete. Tem gente que usa essa lâmina aqui, tem, né? É boa? Não vai fazer diferença nenhuma, tá? Eu já usei muito. Só que agora existe essa lâmina aqui, que é a ponta de safira. Talvez muitas pessoas já tenham escutado a respeito dessa lâmina aqui, tá? Ela é um diamante de safira, né, que tem um corte muito afiado, não perde o corte, então dá pra gente fazer muitas vezes, tá? Quais são os benefícios em comparação à lâmina? Ela causa um pouco menos sangramento, né? Ela consegue desviar um pouco de folículos que já existem nessa região, então não chega a cortar o folículo, tá? Porque não adianta de nada a gente cortar um folículo de um paciente nessa região para botar outro, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Então a gente só está fazendo agora com a lâmina de safira, tá? Causa muito menos trauma, tá? Então tem os seus benefícios, tá? Essa outra aqui eu preciso estar trocando ela o tempo todo, porque ela perde o corte, tá? Então eu tenho que estar trocando. Essa daqui não, essa daqui ela desliza na pele, né? Que vou te falar, é uma beleza, eu gosto muito, tá? Então a gente vai fazendo a primeira linha, tá? Do topete. Por que a primeira linha? Porque aí a gente vai implantar os folículos de um fio, tá? Essa primeira linha a gente implanta os folículos de um fio, tá? Na verdade a gente faz umas 2 a 3 linhas, né? Uma do lado do lado da outra, colocando os folículos de um fio. Para quê? Para que tenha um resultado mais natural, tá? Porque senão, se a gente botar aqui na frente folículo de 5 fios, de 4 fios, vai ficar um negócio artificial, vai ficar um negócio ruim demais. Se eu achar alguma foto, eu já vou botar aqui também, para vocês verem como que fica. Então, a gente coloca os de um fio, depois a gente vai colocando os de 2 mais para trás, e os de 3 fios para cima a gente já vai preenchendo para dar volume, tá bom? Então, como que a gente coloca os fios? Tem várias formas, cada colega, cada médico, ele tem um jeito diferente de fazer a colocação dos folículos, tá? Tem gente que se adapta melhor a algumas técnicas que outras, tá? Mas eu vou explicar algumas para vocês. Existe para mim é a normal, né? Com pinça, uma pinça com uma ponta muito fina, tá bom?
que a gente pega o fiozinho um a um e vai colocando, porque lembrem, o corte já está feito, os furos já estão feitos, né? Então a gente vai pegando e vai colocando, pegando e colocando, tá? Tem muita gente que faz assim, eu gosto de fazer assim também. Existe esse aparelhinho aqui, que se chama implanter, tá? Esse implanter também é muito bom, porque ele não danifica tanto o folículo, tá? A gente não mexe muito com o folículo, não danifica tanto. Então, só que a gente usa bastante implanters numa sessão, num transplante, tá? Como que ele funciona? Eu vou botar um vídeo aqui também mostrando como que funciona, tá? A gente pega, ou as auxiliares pegam o folículo, colocam dentro dessa ponta aqui, que é como uma ponta de seringa, só que ele tem um canalzinho aberto, que é por onde vai passar o pelinho do folículo. O pelinho ele tem que ficar para fora, e o folículo, a raiz, o bulbo tem que ficar para dentro, tá? Então o que a gente faz? A gente entra no corte, aperta esse botãozinho aqui e deposita ou deixa o folículo lá dentro, tá? E aí a gente entrega para as auxiliares e a gente pega outro que já está pronto, tá? Por isso que a gente tem que ter bastante, porque tem que ter um fluxo, né? Para não demorar muito o procedimento. Então, enquanto eu vou colocando, as auxiliares já vão colocando o outro, já vão preparando outro implanter desse aqui. Então eu vou colocando, vou passando para as auxiliares e já pego o outro. Vou colocando e assim vai. Tá? É uma técnica muito boa, é um aparelho ótimo demais, tá? E aí a gente deixa o paciente transplantado, beleza? O que a gente vai fazer depois? Acabou, né? Acabou. Quanto demora, quanto dura o procedimento, isso vai depender muito de cada paciente, vai depender muito da calvície que o paciente tem, vai depender muito de quantos folículos a gente vai tirar e quantos a gente vai implantar. O tempo vai depender disso, tá bom? Então, aí a gente já faz o curativo, tudo certinho, né? Deixa um curativo na parte posterior, deixa uma faixinha aqui na parte da testa por se ter algum sangramento durante a noite ou após o procedimento, isso daí vai segurar, não vai escorrer. Aqui eu particularmente, eu não deixo curativo nenhum, não coloco nada aqui na parte de cima. Por quê? Porque se eu colocar alguma coisa, na hora do paciente ou na hora da gente fazer a limpeza e puxar, os fios podem sair junto, né? Os folículos vão grudar e vão sair junto, então deixa isso daí aberto, tá bom? No dia seguinte o paciente vai ter o retorno, tá? E a gente vai fazer uma limpeza também na região aqui de cima, uma limpeza bem cautelosa, né? Porque ainda está em processo de cicatrização. Então, é uma lavagem bem cuidadosa que a gente faz. E na região posterior, a gente faz uma limpeza normal. Limpa, né, os excessos que ficaram, as casquinhas. Limpa, que aqui não tem problema. Tá bom? Que mais? Esses cuidados que o paciente tem que ter é um tempo muito curto, assim, 3 dias, 4 dias, a gente orienta a fazer a limpeza aqui na clínica e após isso vai fazer em casa, porque é bem simples, tá? Bem simples. Uma pergunta muito comum também é se eu posso trabalhar ou posso voltar às minhas atividades após o procedimento. Vai depender muito do que a pessoa faz, né? Porque, por exemplo, se a pessoa trabalha de boné, trabalha de chapéu, trabalha com alguma coisa na cabeça, a gente orienta não fazer isso nos primeiros 7 dias, porque existe o risco de, né, colocar e mexer e tirar os folículos, tá bom? Mas se é uma pessoa que não usa nada,
no dia seguinte ou após 2 dias o procedimento, a pessoa pode fazer o que ela quiser, na verdade, voltar às atividades normais, tá? Pode voltar a trabalhar, não tem problema nenhum, tá bom? Outra pergunta, qual que são as contraindicações, né? Qual que são? Alguns tipos de alopecia, tá? São contraindicados. Paciente com hipertensão descompensada, paciente com diabetes descompensado, paciente com problema de coagulação descompensado, tá? Mas eu falo descompensado assim, paciente que tem hipertensão, mas está muito alta e ela não baixa. Paciente que tem uma hipertensão e ela está controlada, toma um remédio certinho, tem diabetes, toma tudo certinho, não tem problema nenhum, tá bom? Não tem problema nenhum fazer. Beleza? Eu espero que tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma pergunta, pode perguntar aqui nos comentários, pode mandar a sua pergunta no particular, pode mandar no WhatsApp que eu vou responder, não tem problema nenhum, tá bom? O que eu não posso responder, tá? O que eu não posso responder, e vou deixar claro por quê, é questão de valores, tá? Porque tem gente que pergunta, né? E se tiver algum colega aí assistindo, ele vai concordar comigo. Tem muita gente que pergunta: doutor, quanto que eu tenho que pagar? Quanto que é o valor? Quanto que é o transplante? Tá? Não existe um valor fixo, tá? Aqui na clínica a gente não cobra um valor fixo, porque vai depender muito da quantidade de folículos que a gente vai tirar ou do grau de calvície que o paciente tem. Tá? Então, por isso que a pessoa tem que fazer uma avaliação presencial. Agora tem a telemedicina, né? Agora tem a opção da gente fazer uma pré-consulta com vídeo chamada pelo celular, né? pelo tablet. Existe a possibilidade, você pode fazer isso. Eu vou te dar já uma noção, vou te dar uma explicação, vou tirar as tuas dúvidas por vídeo chamada, eu vou. Mas que você precisa ter a consulta presencial, precisa, porque eu tenho que fazer algumas avaliações que por vídeo chamada eu não consigo fazer, tá bom? E aí, após isso, eu vou te passar os valores, tá? E tem outra questão também, o nosso conselho, ele não permite a gente postar valores ou passar valores via redes sociais, tá? De procedimentos, tá? Os valores são passados na consulta, beleza? Então, qualquer pergunta, qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente, que a gente vai tirar todas as suas dúvidas, tá? E se Deus quiser, você será o nosso próximo paciente. E venha dar uma volta aqui na clínica, se inscreve aí no canal, curte um pouco esse vídeo, tá? Passa para os teus amigos que querem fazer o procedimento e não sabem como que funciona, tá? Pode divulgar aí à vontade, beleza? Aqui eu e meu amigo já transplantado, te mandamos um abraço, se cuida muito nessa crise, beleza? Usa a tua máscara, não vá a lugares onde tem aglomeração de pessoas, cuida da tua família, beleza? Essa situação está sendo difícil para todo mundo, para nós também. Eu tenho família, eu tenho filhos, então está sendo difícil para todos, tá? Que Deus abençoe vocês, tá? Que Deus cuide de vocês, beleza? Um abraço para todos e até o próximo vídeo aí.